Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje aconteceu o Earnings Call da AT&T, que é dona da Warner e consequentemente dona também do serviço de streaming HBO Max. Então hoje eu decidi trazer um vídeo para vocês falando a respeito dos números que foram apresentados para essa plataforma. Então, vamos lá! E é óbvio, pessoal, que eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui pra vocês, né? Eu vou tentar não puxar o saco da HBO Max, né? Mesmo que eu goste bastante do serviço, porque alguns números apresentados foram positivos e outros números foram negativos. Então eu queria começar primeiro falando a respeito do Earnings Call em si. Não é um Earnings Call legal de assistir, né? Não é uma apresentação legal, primeiro porque a maior parte do tempo é dedicada à AT&T, que é uma gigante. Antigamente eles até dividiam um pouquinho o tempo entre a HBO Max e entre a Warner, né, como um todo, e a AT&T, mas agora eles praticamente não falam mais a respeito da Warner. Eles já falaram desde o começo, ó, a gente não vai falar a respeito da fusão da Discovery com a Warner, e eles falaram muito pouco a respeito do HBO Max. Eles falaram os valores, né, os números que foram batidos, mas eles não entraram muito a fundo em nada quando se trata da empresa. Eles falaram somente da telefonia, o que cria uma certa estranheza, é como se você estivesse assistindo duas apresentações separadas. As partes que falam a respeito da AT&T, para mim, são completamente irrelevantes. Eu até gosto, né, de ouvir falar a respeito desses assuntos, mas aqui pro canal não tem relevância alguma. E obviamente eles falaram a respeito dos lançamentos, né, de Duna e etc, mas não falaram praticamente nada a respeito da programação, não falaram nada a respeito do que vem por aí. Eles foram bem concisos, né, quando falaram a respeito dos números, então eu preparei uma apresentação aqui pra vocês a respeito dos números da HBO Max, e como eu disse, eu ouvi de cabo a rabo, né, essa reunião que eles fizeram, e aqui estão alguns dos números que foram apresentados, só que eu tive que voltar e analisar várias earnings calls, né, eu tive que analisar vários relatórios de trimestre que eles lançaram anteriormente, porque os números são bem diluídos, eles não fazem de forma tão organizada quanto a Disney como a Netflix, possivelmente porque não é uma empresa de entretenimento, é uma empresa de telefonia, né, que faz essas reuniões. Então eu separei aqui os números, eu dei uma fuçada geral, eu fiquei algumas horas aí para preparar esse vídeo. Então aqui eu vou começar pelos números da HBO mais HBO Max em território americano. Vale a gente lembrar, né, que eu tô analisando os últimos trimestres, depois eu vou mostrar um relatório um pouquinho mais geral para vocês dos últimos anos, mas aqui começando a partir do momento que o HBO Max foi lançado efetivamente no ano de 2020, a gente tem os seguintes trimestres. Primeiro, né, no terceiro trimestre de 2020, a HBO Max mais a HBO com 38 milhões de assinantes em território americano, depois 41 milhões, depois 44 milhões, 47 milhões e 45 milhões. Então aqui a gente vê o avanço, né, de um trimestre para o outro, 3 milhões, depois 3 milhões, depois 3 milhões e agora finalmente uma queda de 1,8 milhão de assinantes. Então a HBO Max caiu, né? Teve uma queda no número de assinantes lá em território americano. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu principalmente porque a HBO tomou a decisão de sair do Amazon Channels, mais ou menos como existe aqui, a Paramount Plus, o Stars e etc. Lá nos Estados Unidos, a HBO fazia parte do Amazon Channels, então agora eles saíram, o que causou uma perda de 5 milhões de assinantes. E já tem muitas pessoas tirando conclusões erradas, né, desse número de perda de 5 milhões de assinantes, justamente porque eles contragolpearam, né, a HBO contragolpeou dando 50% de desconto no HBO Max para clientes que tinham acabado de deixar o Amazon Channels. Então, se você tem um cadastro, né, já no Amazon Channels, bastava você sair e fazer o seu cadastro através do HBO Max, que você conseguia 50% de desconto, sua assinatura sairia na faixa dos $7, sendo que a assinatura da HBO Max lá nos Estados Unidos é em torno de $15. Então eles recuperaram grande parte desses 5 milhões que deixaram o Amazon Channels e migraram para o HBO Max. Obviamente não foram todas as 5 milhões, tanto que a HBO Max perdeu inscritos nesse período. Mas outras atitudes foram tomadas também para evitar essa perda. Eles lançaram um plano mais barato, eles lançaram um plano de $10, né, com anúncios, então você pagava $15, você pode migrar para um plano de $10, ou se você não assinava a HBO Max por causa do preço elevado, você pode agora assinar por $10, não é nem $10, né, R$9,99, você tem a opção de pagar os 12 meses e ter um desconto de 15%, o que deixaria a assinatura ainda mais barata. Então eles lançaram isso, esse foi o primeiro trimestre
inteiro, que você já tinha essa opção dos R$ 9,99. E a gente não pode esquecer que os filmes da Warner em 2021 estão sendo transmitidos lá nos Estados Unidos, simultaneamente na HBO Max e nas salas de cinema. Então isso é mais um grande incentivo para as pessoas. Então, mesmo considerando essa saída de 5 milhões de pessoas, que possivelmente, vamos colocar ali que 1,5 devem ter retornado através desse plano de 50% de desconto. Mesmo assim, foi uma perda considerável de 3,5 milhões, eles acabaram fechando com uma queda de 1,8 milhão, que não é uma queda tão acentuada assim, mas de qualquer forma, fechar em queda ainda não é um número bom. Então a gente pode ver aqui, ó, que eles cresceram 3, depois 3, depois 3 e depois caíram 1,8, então um crescimento de 3 milhões por trimestre em território americano não é um crescimento tão acentuado assim, mas a gente tem que lembrar que a HBO já começou com muita gente, então obviamente não vai ter um crescimento de 20 milhões de um trimestre para o outro, como a gente está vendo aqui, né, ó, eles já começaram com 38 milhões de possíveis assinantes, até por isso eu coloquei HBO mais HBO Max. E aqui a nível global também HBO mais HBO Max, a gente vê que no terceiro trimestre de 2020, né, quando o HBO Max foi lançado lá nos Estados Unidos, eram 57 milhões de assinantes ao redor do mundo todo, aí pulou para 61, 64, 67 e finalmente 69 milhões. Então a gente vê que o mesmo crescimento americano se repetiu, né? Só que aqui no final, como vocês podem ver, ó, de 67 para 69, a gente vê um aumento de 1,9 milhão. Ou seja, esse aumento não aconteceu nos Estados Unidos, porque a gente viu que nos Estados Unidos aconteceu uma queda de 1,8. Então até coloquei para vocês aqui, ó, se aconteceu uma queda de 1,8 milhão de assinantes nos Estados Unidos e um aumento de 1,9 milhões no mundo inteiro, então quer dizer, obviamente, que em todos os outros territórios, incluindo a América Latina, os números foram de 3,7 milhões de assinantes nesses 3 meses. Então, 3,7 milhões de assinantes na América Latina como um todo. Eu encontrei num site que são 37 territórios diferentes, não só na América Latina, né, como também em alguns outros territórios onde o HBO Max já estreou. Então, eu não diria que são números sensacionais aqui na América Latina. Eu acho que muitas pessoas estavam esperando mais. Eu já vi pessoas postando, se caiu 5 milhões nos Estados Unidos e cresceu 2 milhões ao redor do mundo todo, quer dizer que a América Latina representou 7 milhões. Não quer dizer isso, porque a queda nos Estados Unidos não foi de 5 milhões. A Warner Media falou que eles perderam 5 milhões através do que aconteceu, né, com a Amazon Channel, só que eles recuperaram parte disso, e não só eles recuperaram, como eles adicionaram mais inscritos através de outras estratégias que eles fizeram, incluindo a estratégia dos 50% de desconto para quem já era um assinante Amazon Channels. Então a perda nos Estados Unidos foi de 1,8 milhão e o ganho foi de 1,9, então quer dizer que 3,7 milhões de pessoas fora dos Estados Unidos se inscreveram no HBO Max, não os 7 milhões que tem muitas pessoas falando por aí. É uma interpretação completamente errada dos números que foram apresentados. Mas mesmo assim, os números foram positivos, fica aquela pergunta no ar. Se eles não tivessem lançado essa estratégia extremamente agressiva de 50% de desconto, quantas dessas possíveis 3,7 milhões de pessoas teriam feito a inscrição no HBO Max? Será que teriam sido 3 milhões, 2 milhões, 2 milhões e meia? Possivelmente a HBO Max teria terminado negativa nesse último trimestre se não fosse essa promoção que eles fizeram aqui no Brasil, porque a diferença não foi tão grande assim. Se metade das pessoas que se inscreveram por causa dessa promoção não tivessem feito essa inscrição, eles poderiam ter fechado um trimestre sem crescimento nenhum. E isso, no 5º trimestre de um serviço de streaming, seria algo muito grave, né, em termos dos acionistas, né? Com certeza seria uma notícia muito ruim para o futuro do HBO Max. Mas eles conseguiram converter essa situação com essa estratégia bastante agressiva. E como sempre aqui no canal, eu gosto de colocar as coisas num panorama bem geral, como eu fiz com o Disney Plus, como eu fiz com a ESPN, com o Hulu. Eu busquei o máximo que eu consegui encontrar, né? No gráfico que eu fiz do Hulu, eu consegui encontrar dados desde 2012, então eu busquei esses números e eu fiz a mesma coisa com a HBO, porque vocês vão se lembrar, os números são HBO mais HBO Max, então os números da HBO estão incluídos ali no meio de todos esses dados que eu mostrei para vocês. Então eu decidi voltar no tempo e mostrar para vocês os números da HBO no decorrer da última década. E aqui a gente começa, né, no ano de 2011, né, a gente tem 39 milhões, isso obviamente nos Estados Unidos, 39 milhões em 2011, aí 41 milhões em 2012, 43 milhões em 2013, e a gente continua subindo até chegar aqui em 49 milhões em 2015, e finalmente 54 milhões em 2017, aí caiu para 50 milhões com o final, né, aqui Game of Thrones começou a desacelerar, e chegou no seu final aqui nos 43 milhões,
e aí 41 milhões foi o ponto mais baixo, e agora a gente voltou a ver uma subida, né, até 45 milhões. Na verdade, em meados de 2020, a HBO estava em torno de 36 milhões, né, então eles conseguiram dar uma recuperada até o final de 2020, fechando com 41 milhões. E agora, mesmo com essa queda que a gente viu do segundo pro terceiro trimestre de 1,8 milhão de assinantes, ainda continua tendo um aumento, né, de 41 para 45 milhões. Então, como eu tenho falado para vocês, os números do HBO Max estão sendo positivos? Estão sendo positivos porque estão conseguindo erguer o volume de assinantes, mas não dá pra gente falar que são números excelentes, porque a HBO Max mais a HBO nem conseguiram bater os números que eles tinham alguns anos atrás, principalmente no ano de 2017. E ao redor do mundo todo a situação é ainda pior, né? Como eu falei pra vocês, eles estão com 69,4 milhões de assinantes, eu arredondei até para 70 milhões, eles estão com 69,4, mas se a gente voltar no tempo, assim como eu fiz, né, no slide anterior aí, a gente volta para 81 milhões em 2010, 93 milhões em 2011, 114 milhões em 2012, 127 milhões em 2013, 138 milhões, 131, 134, chegando também no auge de 142 em 2017, aí caiu para 101, 72, 61 e agora de volta para 70. Então, novamente, os números da HBO Max estão sendo positivos? Estão sendo, porque conseguiu subir de 61 para 70 milhões num período de um ano, mas poderiam ser muito melhores porque a gente tem uma ideia do potencial que a HBO já teve de chegar a 142 milhões de assinantes ao redor do mundo todo. Obviamente, sem a HBO Max, os números poderiam ter continuado caindo, talvez de 61 eles tivessem caído para 50, aí o ano que vem para 40, depois para 30, a gente não sabe como seria esse gráfico se a HBO Max não existisse, mas aqui é muito fácil ver que o potencial da empresa é gigantesco e que eles ainda estão distantes de atingir esse potencial. Eu, particularmente, se fosse a Discovery, ficaria extremamente animado com isso, porque a gente não sabe o efeito que House of the Dragon, né, vai ter, né, o spin-off que a gente vai ver de Game of Thrones, e se eles conseguirem recuperar grande parte desse público, desses 70 milhões de assinantes que eles perderam no decorrer desses últimos anos, e se todo mundo retornar, eles vão valorizar demais, e eles vão ter recebido a Warner de bandeja, o David Zaslav, que hoje é o CEO de uma empresa que vale 13, 15, às vezes, né, 19 bilhões nas ações, ele vai passar a administrar uma empresa muito maior, ele vai passar a ser o CEO de uma empresa que vai juntar essa empresa que é a Discovery com a Warner Media, que é uma empresa infinitamente maior. Então, como eu falei, na minha opinião, os números desse trimestre não foram tão bons assim, e eu acho que os acionistas concordam comigo, tanto que as ações da AT&T caíram de ontem para hoje, então com essas notícias saindo, as ações tiveram uma pequena queda, o que mostra que o otimismo da empresa em falar que os números são excelentes, que eles conseguiram manter um nível positivo, os acionistas não engoliram muito esse papo, porque as notícias da AT&T pareceram pelo menos bem positivas, então parece que as notícias da HBO Max não animaram muito as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que eles decidiram tirar a HBO de dentro do Amazon Channels, perdendo assim 5 milhões de inscritos que eles tiveram que recuperar de outras formas. Então a gente teve um ponto negativo, que foi a saída, né, do Amazon Channels, mas a gente tem 3 pontos positivos. A estreia na América Latina, que obviamente pode ter trazido em torno de 3,7 milhões de pessoas. A gente teve também o lançamento do HBO Max por $10, então a empresa lançou uma versão mais barata, que obviamente incentiva, né, um número maior de assinantes, e a gente tem também os lançamentos simultâneos que ainda continuam saindo, isso sem nem contar a promoção de 50% que eles deram, porque aí foi uma ação que valeu somente para esses assinantes que já tinham sido perdidos. Então eu não vou considerar isso um ponto positivo, porque mesmo com os 50% de desconto, com certeza o déficit acabou ficando negativo. Eles perderam mais do que eles ganharam com essa ação dos 50% de desconto. Então foram 3 pontos positivos no trimestre e somente um ponto negativo, e o crescimento foi de 1,9 milhão. Não foi um crescimento sensacional, ainda mais se a gente comparar com o crescimento de outros serviços. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo a respeito disso, mas eu acho que a Disney também não vai crescer, isso se a Disney não cair, né, de um trimestre para o outro, quando o earnings call da Disney sair, com certeza eu vou trazer um vídeo para vocês, mas eu acho que nenhum grande serviço de streaming vai ter um trimestre sensacional, e a gente viu a mesma coisa acontecendo com a HBO Max. Eu acho que o trimestre da Disney vai ser igualmente ruim, só que a gente tem que lembrar que a Disney teve trimestres muito superiores. Como eu disse, se vocês quiserem, eu faço um comparativo, até eu não trouxe comparativo aqui porque o vídeo hoje é a respeito da HBO Max,
mas como são números relativamente parecidos, dá para eu fazer um vídeo aqui para vocês também, se vocês desejarem um vídeo Disney Plus contra HBO Max. E só frisando, eu não acho que a AT&T tá errada em não falar muito a respeito da HBO Max, porque o que é importante para eles agora, o que é importante para os acionistas da empresa, para os executivos, é justamente a parte de telefonia. Eles estão lavando as mãos do que acontece com a Warner, com a HBO Max, justamente porque a partir de 2022 eles não vão mais ser donos da empresa, né? A empresa vai ser desmembrada da AT&T e vai virar uma empresa separada. Eu acho inclusive que eles barraram perguntas, porque teve uns 40 minutos de Q&A, né, de perguntas e respostas no final do evento, e somente uma pergunta foi para o Jason Kilar, né, que é o CEO da Warner Media. Todas as outras foram para os executivos, né, da AT&T, da parte de telefonia, da parte de fibra e etc. Então o foco foi muito pequeno, foi bem pouquinho mesmo, eles falaram só um tantinho ali a respeito da HBO, falaram a respeito da programação de forma bem corrida. Então eu não acho que eles estão errados, eles não estão abordando uma coisa que não vai afetar eles futuramente. Obviamente, a curtíssimo prazo vai afetar, porque em 2022 essa negociação ainda vai estar acontecendo, eles ainda vão estar passando pelo DOJ, eles ainda vão estar passando pelos órgãos dos Estados Unidos e de outros países, mas eu acho que a longo prazo eles não estão se importando mais com o que acontece com a Warner Media. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber mais algum detalhe a respeito, né, dessa reunião, se vocês quiserem que eu destrinche mais alguma coisa em específico, mandem aqui abaixo ou mandem lá no meu Instagram, no meu Twitter ali, que eu respondo vocês numa boa. Então eu gostaria de saber o que vocês acharam dos números da HBO Max, e vocês gostariam que eu fizesse um comparativo entre o crescimento da HBO Max nos primeiros trimestres contra o crescimento do Disney Plus. Obviamente existem grandes diferenças que eu explicaria para vocês um pouquinho mais a fundo, mas se vocês quiserem, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Tem água aqui sim.